Olá a todos que nos acompanham no AgroMais. Estamos chegando no episódio número 54. Agradecer muito a quem tem nos acompanhado, quem tem ajudado a disseminar as informações que temos produzido episódio após episódio. Lembrando que esse projeto nasceu de uma iniciativa de que pudéssemos gerar conteúdo útil para que as pessoas possam entender cada vez mais sobre questões ligadas ao agronegócio, à agricultura brasileira, e trabalhamos muito forte aqui o tema da sucessão familiar, ligada, obviamente, às questões do agronegócio, mas que, por sua vez, as características são muito parecidas para qualquer outro segmento, quando a gente fala em sucessão em empresas familiares. A partir desse episódio aqui, a gente passa a contar também com o apoio da Conecta Agro, que é uma empresa que trabalha com projetos, com articulação dentro do agronegócio, com captação de recursos e também com aproximação de compradores e vendedores. Então, fica aqui o nosso agradecimento também. Agradecer a W Congress, que é a empresa que operacionaliza o AgroMais, e a Rede 9, que é a grande patrocinadora desde o início do projeto. Nesse episódio aqui, nós vamos tratar sobre o tema o papel dos pais no processo de sucessão familiar. A proposta aqui é instigá-los a pensar um pouco mais sobre esse tema, trazer de volta aqui questões de sucessão familiar, as pessoas que nos seguem aqui, que nos acompanham, tanto em qualquer uma das redes sociais que estamos, seja Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, ou até pelos grupos do WhatsApp, tem nos pedido que a gente reforçasse e trouxesse alguns temas aqui mais ligados diretamente à sucessão familiar, que, como eu disse antes, foi e é um dos grandes objetivos desse canal também aqui, que a gente trabalhe muito pesado, muito forte as questões de sucessão. Então, quando a gente traz a questão do papel dos pais, é uma coisa que é necessário que se diga desde o início, que o papel dos pais ele é fundamental, dá para dizer que é a parte mais importante. E por que eu posso falar isso e por que afirmo isso com convicção? A importância que tem o papel dos pais nesse processo de sucessão familiar, seja quando ele é iniciado de forma consciente, estruturada, com o apoio de profissionais, ou seja, quando ele é feito de forma inconsciente, ou seja, os pais até estão trabalhando de forma não muito estruturada as questões de sucessão dentro da empresa familiar. Mas é fundamental porque se os pais não quiserem que ocorra a sucessão familiar, é impossível que ela vá acontecer. Ela não vai ocorrer. Como a gente já falou em outro episódio aqui, quando os pais não querem que aconteça a sucessão, o que vai acontecer? Vai acontecer um processo de herança, ou seja, depois que os pais não estiverem mais presentes, os filhos, por uma questão legal, vão herdar a empresa da família e sim vão tomar a decisão do que fazer, mas isso não é um processo estruturado de sucessão. Só que, infelizmente, é o que mais ocorre na atualidade, é o processo de herança, porque não houve uma estruturação desse processo de sucessão familiar. Então, a premissa inicial básica aqui, número 1, qual é o papel dos pais? Ele é um papel de liderança, ele é um papel de querer fazer acontecer o processo de sucessão familiar dentro da empresa da família, dentro ou das empresas da família. Então, os pais que têm que tomar a iniciativa de fazerem esta ou aquela ação, os pais que têm que decidir, os pais que têm que tomar a iniciativa de envolver os filhos nas atividades da família. E o que é importante quando a gente fala em envolver quem vai suceder, ou seja, os sucessores? É importante que se envolva todos. E essa é uma segunda premissa. Veja, a primeira premissa
Os pais liderarem o processo e quererem fazer. Decidiram, tomaram a decisão. Ok, vamos sim organizar um processo de sucessão familiar na nossa empresa. Esse é o primeiro passo. Segundo passo desse processo, envolver a todos os potenciais sucessores. Aqui parece algo básico, simples, mas não é. E por que não é tão simples? Porque o que a prática tem nos mostrado? E quando fiz o mestrado em administração, onde a dissertação foi sobre sucessão familiar, o que apareceu muito nas visitas às empresas familiares? Os pais excluindo alguns dos filhos, por algum outro motivo. E o que a gente viu? Quando algum outro filho ele é excluído do processo, a probabilidade de que este processo de sucessão dê errado ele é muito maior, porque esse filho ele se sente no direito de participar dos negócios, dos empreendimentos da família. E aqui tem um equívoco muito grande dos pais, que é o seguinte: vamos imaginar aqui um cenário hipotético, uma família que começa seu processo de sucessão familiar e que tem 4 filhos. 2 homens e 2 mulheres, por exemplo. E tem os 2 homens, por exemplo, moram na propriedade da família, pegando aqui uma propriedade da agricultura, do agronegócio. E as 2 mulheres, por exemplo, não moram, por algum motivo, acabou montando outra empresa, acabou saindo, acabou indo trabalhar na cidade ou longe, em algum outro lugar. E os pais, muitas vezes, por ignorância, por falta de compreensão, por falta de feeling, mesmo de percepção, de sentir a importância disso, eles acham que só quem pode sucedê-los é os 2 que moram com eles, os 2 que estão na propriedade, os 2 que estão no dia a dia da empresa da família. E aqui tem um grande equívoco, porque eles pensam, bom, aqueles 2, ou nesse caso, aquelas 2 que não moram aqui, que não estão no dia a dia, elas não têm interesse em dar continuidade. Mas nunca perguntou para elas. Nunca isso foi conversado dentro da família. Por isso que a gente diz que a premissa fundamental aqui é envolver a todos. Ou seja, neste caso, nesse cenário hipotético que criamos aqui, os 4 filhos da família devem ser envolvidos em igual nível. Todos têm o mesmo direito. No caso aqui, cada um tem direito a 25%, independente de estar no dia a dia ou não estar no dia a dia. Então, é importante que os pais se deem conta de envolver a todos, que muitas vezes quem vai suceder eles e tem as melhores condições de gestão e organização para fazer essa sucessão é alguém que talvez não esteja no negócio, por algum motivo. Então, é importante que todos sejam envolvidos, porque senão o que vai acontecer? Esse processo vai começar e essas 2 filhas, no caso aqui, que não estão envolvidas no dia a dia da família, no dia a dia dos negócios da empresa, poderão se sentir desprestigiadas e até vão complicar esse processo lá na frente, seja enquanto os pais estiverem presentes ou até depois vai causar até uma grande ruptura na família. Então, os pais têm que evitar esse erro primário de privilegiar esse ou aquele filho. Então, tem que envolver a todos, colocar na mesa, literalmente, olha, a situação é essa, queremos organizar um processo de sucessão, todos aqui têm direito. Agora a gente vai entender, vai construir dentro desse processo quem de fato vai exercer o papel de sucessor, quem de fato vai assumir os negócios da família daqui para frente. Então é importante dar-se conta disso. Todos têm que ser envolvidos. Como é que você envolve a todos, né? Como estamos falando aqui, através de reuniões de família, através de encontros para tratar disso. Não é aquela reunião do domingo que é o almoço de família, não é nessa que você vai tratar disso, você vai tratar num outro momento, você vai marcar para tratar sobre a continuidade dos negócios da família. Então, é importante que isso seja feito, é importante que isso seja feito com muito cuidado, com total respeito, para que você não dê privilégio para esse ou para aquele filho. E outra coisa que apareceu muito no nosso trabalho de mestrado, na pesquisa, foi que existe uma tendência
de que os pais deem preferência aqui. Quando eu falo pais, é o esposo e a esposa, né? É os dois que estão envolvidos, mas o que a gente observa ainda na agricultura, que é um ambiente ainda machista, onde a grande maioria das decisões são tomadas pelo homem, e nesse processo de sucessão, o que acaba ocorrendo? O que a gente acompanhou muito no nosso trabalho do mestrado? A preferência que é dada para os filhos homens. Então, a gente teve muitos relatos de pais dizendo que não acreditavam que a sua filha ou as suas filhas teriam as mínimas condições de dar continuidade aos empreendimentos, aos negócios da família, porque ele não acreditava nela, porque ele acredita que ali é um ambiente para que os homens deem continuidade e as mulheres devem cuidar de outras coisas, seja da casa ou seja de qualquer outra coisa. Aqui tem outro equívoco muito grande. Você está subestimando a capacidade de seus filhos, no caso aqui das suas filhas, de inclusive fazer uma gestão melhor do que a sua, o que acaba acontecendo muitas vezes, porque o que a gente observa em muitos casos é um preparo muito grande das mulheres para fazer gestão e organização. Então, os pais que não se derem conta disso vão ter problemas. Então, é importante que tenha esse cuidado para fazer isso. E caminhando aqui para a nossa reta final dessa reflexão sobre qual é o papel dos pais no processo de sucessão familiar, é uma terceira premissa, né? Depois a gente vai recapitular quais são as premissas aqui. A terceira premissa é: o quanto antes os pais exercerem esse papel de envolvimento de todos os filhos nos negócios da família, melhor. Até para que vocês possam sentir qual é o nível de interesse desse ou daquele filho, dessa ou daquela filha, em dar continuidade ou não. Até para que tenha essa troca de informação entre os familiares e para que haja uma correta preparação de quem vai dar sequência nos empreendimentos, nos negócios da família. Então, é fundamental que você faça isso. O objetivo, então, que a gente tem aqui, nesse episódio aqui, no episódio 54, é refletir sobre qual é o papel dos pais no processo de sucessão familiar. Como que, se os pais exercerem esse papel de forma mais assertiva, eles podem e devem ter um resultado ainda melhor. Mas, para isso, eles têm que cumprir algumas premissas que a gente chamou aqui destacamos 3, relembrando aqui, recapitulando as 3 premissas que chamamos a atenção aqui nesse episódio. Número 1, os pais têm que quererem fazer isso, porque muitas vezes os pais não querem. Os pais não querem que haja sucessão. Os pais querem que sim, depois haja processo de herança e esse empreendimento seja finalizado. Tanto é que somente 10% hoje das empresas familiares conseguem chegar na terceira geração. Muito disso é porque os pais não querem que ocorra a sucessão, porque eles não entendem que seja um bom negócio para a próxima geração. Então, essa é a primeira premissa. Segunda premissa: envolver todos os filhos, todos os membros da família. E se os filhos já são casados, tem que envolver todos também. Eles precisam estar cientes do que está acontecendo e do que vai acontecer, do que está se planejando acontecer com os empreendimentos da família. Essa premissa ela é fundamental. E terceira premissa, não menos importante, o quanto antes for feito. Não tem idade para fazer isso com os filhos. O filho pode ter 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 40 anos. Mas quanto antes ele for envolvido e estar ciente do que está acontecendo, melhor. E os pais também têm mais condições, seja de saúde, seja de conhecimento, seja de ambiente, para poder repassar as informações. Aí, desta forma, existe uma probabilidade maior de que você tenha sucesso neste processo de sucessão familiar no agronegócio. Então, dessa forma, a gente quer, mais uma vez, agradecer você que está nos acompanhando já desde o primeiro episódio. A gente pede que você possa fazer sua inscrição no nosso canal aqui no YouTube, que você possa nos seguir nas outras redes sociais também,
divulgar esse material para seus contatos, seus amigos, seus clientes, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo aqui, que pode ajudar muitas pessoas a melhorar seu conhecimento quando a gente fala dentro do agronegócio, da agricultura, e aqui, neste episódio em especial, sobre um dos temas mais complexos que a gente enfrenta hoje dentro da agricultura, que é a sucessão familiar. Quem vai dar continuidade aos negócios da família? Quem vai dar continuidade às empresas que hoje estão indo muito bem? Porém, muitas delas não têm ainda seu sucessor. Então, é importante que a gente estude sobre isso, é importante que a gente busque informações, que a gente possa organizar o quanto antes, para que a nossa empresa possa perdurar da melhor forma possível. Muito obrigado por estar com a gente, muito obrigado aos parceiros da W Congress, da Rede 9 e agora da Conecta Agro, que também estão apoiando esse projeto aqui para que a gente possa seguir disseminando informações. Muito obrigado e nos vemos no próximo episódio.